当時ね、昔助監督の時書いてるノートを見たらね、日本映画は動的訓練が必要であるって書いたんで、動的って動く動的、なんかそれまでなんか収まって傾向のものばっかりだったでしょ、日本映画ってのは。なんかそういうね、もう活劇的なね、そういう方をもっと研究しなきゃいけないっていうことだと思うんですけどね。だからあえてああいうものを書いたんですよ。だからAkira Kurosawa é um dos diretores mais influentes da história do cinema. É difícil escolher um filme, uma assinatura, um recorte específico que faça jus à riqueza da sua filmografia, mas é sempre interessante a gente olhar para os detalhes para poder entender o que faz de um diretor um grande contador de histórias. Por isso, a ideia desse vídeo não é destrinchar toda essa filmografia, mas sim fazer o caminho oposto e tentar entender, a partir de apenas uma cena, como o diretor japonês construía suas narrativas, e como algumas das suas assinaturas eram usadas não apenas para uma autorreferência, mas sim para ditar o tom de todo o filme. Entre as centenas de cenas icônicas da filmografia de Kurosawa, uma especial, do clássico Os Sete Samurais, foi responsável por fazer eu me apaixonar por cinema e entender, ainda muito novo, que tinha algo além do que estava em tela. A cena em questão, que me marcou para sempre, é a da apresentação do personagem de Takashi Shimura, um ronin que surge sem maiores explicações para resgatar uma criança usada como refém por um bandido encurralado em um casebre. Nada é desperdiçado na cena. Cada detalhe na construção desse conflito, seja do cenário, do figurino, da atuação ou do enquadramento, projeta um discurso ou uma imagem que vai ressoar no decorrer do filme, ou que serve como um comentário histórico sobre o Japão da época. Além disso, o Kurosawa dialoga com alguns conceitos e utiliza alguns maneirismos que vão ecoar por toda a sua carreira, especialmente a forma como ele usa o tempo, através da montagem, e o espaço, através da composição, para contar uma história de forma que só ele sabia fazer. Mas para destrinchar os detalhes dessa cena é importante a gente dividir essa construção em algumas partes. A apresentação do Kanbei Shimada, personagem do Shimura, parece já começar do meio do caminho. O samurai surge em tela já sabendo do sequestro e vindo ao resgate da criança, algo que a gente só vai conseguir entender a partir da população local, que começa a se amontoar ao redor do personagem. Essa entrada misteriosa contribui para causar uma estranheza ainda maior no público quando o samurai começa a raspar o cabelo, sem nenhuma explicação. Esse momento é particularmente interessante porque o Kurosawa parte da universalidade da linguagem cinematográfica e da imagem em si para retratar algo muito particular da cultura japonesa e produzir sentido, mesmo para quem não tem conhecimento sobre essas particularidades. O cabelo de um samurai é um símbolo importante dentro do seu modo de vida. É um sinal de status, mas da forma como a cena é apresentada, essa é uma informação que fica clara. A visão, mesmo para um espectador sem conhecimento sobre a cultura japonesa, é a de um homem abdicando da própria vaidade para cumprir uma missão. O samurai, ao raspar a cabeça e vestir os trajes rasgados, está se transvestindo como monge e abandonando temporariamente seu status social, porque ele entende que só assim ele vai conseguir se aproximar do bandido sem colocar a criança em risco. Essa mudança é interessante porque ele transita entre opostos no sentido da beliculosidade e o ar de superioridade do samurai contra a abnegação e a humildade de um monge. Isso pensando numa construção mais maniqueísta dos arquétipos, mas a cena serve justamente para delinear o caráter desse personagem que a gente está vendo pela primeira vez. As escolhas e decisões dele durante toda a jornada do filme são coerentes com o que a gente vê nessa cena. Essa mudança no visual do personagem é fundamental para a forma como toda a história vai ser contada. Aqui começam duas construções que vão se repetir por todo o filme. A primeira delas, e que representa uma das assinaturas do Kurosawa, é a repetição de um gesto do personagem, que acaba se tornando um chique. Essa é uma característica do trabalho do Kurosawa com os atores. Ele frequentemente define um movimento característico para seus personagens. O gesto de passar a mão na cabeça se repete diversas vezes pelo filme, mas é curioso como ele consegue produzir diferentes significados de acordo com cada cena. Por vezes, o Kanbei leva a mão à cabeça, provocado por uma situação de desconforto, enquanto em tantas outras o gesto representa a mente estrategista do personagem trabalhando, como se ele tentasse arrumar os próprios pensamentos. Essa repetição, no entanto, termina num momento crucial do filme, quando o personagem de Shimura percebe que a batalha final havia terminado. Depois da principal cena de ação, onde o Kanbei perde boa parte dos companheiros de batalha e já está totalmente exausto, o gesto de alisar a cabeça é substituído por outra ação. Utilizando o mesmo gestual, ele passa a mão do rosto, tirando o suor, as lágrimas, o sangue e a chuva, enquanto absorve os custos que a vitória da batalha teve. Há um novo gesto que surge a partir de um mar de violência que, ainda que seja inevitável, não deixa de ser um fardo para o samurai mais velho do grupo.
Até então, as decisões e os conflitos eram morais ou intelectuais. Agora só sobrou o que a violência e a guerra produziram. A segunda encenação que vai se repetir pelo filme, que também não é exclusividade de Os Sete Samurais, é a dinâmica entre a ação e a reação de uma plateia, nessa primeira cena representada pela população curiosa. Essa ideia de um grupo de pessoas observando os eventos que ocorrem em tela como se fosse um teatro começa aqui, mas se estende, assim como o gesto de Shimura, até a cena final do filme. É como se o Kurosawa colocasse os personagens como testemunha da história, mas o interessante é que essa dinâmica é por vezes alterada, com a testemunha invertendo posições com o protagonista. Entre os espectadores da mudança visual do Kanbei está o Kikuchiyo, o personagem do Toshiro Mifune. Essa é mais uma questão interessante na forma como Kurosawa cria suas composições. O seu trabalho passa sempre pela construção de várias camadas de cena, explorando toda a profundidade do cenário e garantindo um primeiro, um segundo e um terceiro plano extremamente dinâmicos e muitas vezes carregados de discurso, como é o caso aqui, com o personagem do Mifune. No decorrer do filme a gente vai aprender mais sobre o personagem e a sua história, mas a forma como ele se coloca fisicamente nas cenas está diretamente ligada a quem ele é. Aqui, o Kurosawa coloca o Kikuchiyo justamente no meio do caminho entre a população pobre da cidade e o herói que tenta salvar a criança. Ele não está mais no mundo daqueles que se amontoam tentando ver uma visão de um possível ato de heroísmo do personagem de Shimura, mas ele também não é reconhecido como um merecedor do status social de um samurai justamente por sua origem. O posicionamento do personagem na cena é uma demonstração simbólica de alguém que tenta suplantar as barreiras de uma luta de classes ou de castas, mas que já entendeu que só na marra que ele vai conseguir fazer isso. O Kikuchiyo aqui é um espectador que está muito mais perto do palco do que o resto do público e que pretende ser o protagonista, feito que ele vai realizar no decorrer do filme. Quando ocorre um conflito entre os samurais e os lavradores, o personagem de Mifune assume esse papel de protagonismo, justamente porque ele entende as diferenças sociais e as necessidades do povo nesse Japão feudal. Nesse momento em que ele assume a liderança do palco, os outros samurais são apresentados por Kurosawa na posição de uma plateia, assistindo uma das melhores cenas do Mifune no filme, mas ao mesmo tempo que é para a câmera que o ator faz o seu monólogo. O diretor nos coloca justamente no meio da cena, entre o Mifune e os samurais. Esse tipo de composição está diretamente ligado aos fundamentos do que o Kurosawa entende como a força da imagem. A composição, o movimento, a profundidade são elementos fundamentais na forma como ele constrói essa coxa de retalhos. Pensando nessas características, dá até para traçar um paralelo entre a forma como Kurosawa constrói essas múltiplas camadas de imagem com o clássico Os Operários da Tarsila do Amaral, por exemplo, com esses rostos diversos e várias camadas ao fundo, contendo a indústria, as cidades, o céu. É um retrato da sociedade da época e a forma como ela ia se moldando em cima desses corpos e mentes. As composições do Kurosawa passam sempre pelo mesmo cuidado de não só garantir um dinamismo à cena, como também permitir uma leitura de como essas figuras se relacionam com a sociedade ao seu redor. Nessa cena de um segmento de sonhos, por exemplo, ele repete essa dinâmica, mas através da formação militar. Mais uma vez é interessante como a força da imagem se sustenta sem maiores explicações. Basta a gente bater o olho para entender que são soldados mortos. E mais do que isso, o jogo de luz e sombra também adiciona uma camada de esquecimento à cena. Esses soldados são amontoados de corpos que, ainda que sejam importantes para alguém, têm as suas imagens esmaecidas e são apagados da história no túnel escuro. Essa imagem de uma ação sendo acompanhada por observadores da história é muito usada pelo Kurosawa durante toda a sua carreira, sendo ainda mais impactante por conta do trabalho de composição do diretor, que constrói um quebra-cabeça com os rostos e os corpos dos personagens em tela. Ainda que tenha diferentes significados simbólicos de acordo com o tema de cada filme, essa encenação vai de encontro à forma como o diretor constrói os seus protagonistas, sempre tentando colocar os personagens como centro da história e a sua relação com a sociedade como motriz para qualquer que seja o tema central do filme. O conflito real é a forma como esses personagens reagem à realidade desse Japão e ao status quo. Por isso que a gente está assistindo, juntamente a esses observadores, é sempre uma encenação acerca da essência humana, seja em seus atos de heroísmo, suas contradições ou mesmo seus atos de troca de afeto. Antes de entrar de vez na continuação da cena, a gente precisa fazer uma breve digressão. É fundamental entender que a percepção e a forma como nós pensamos o tempo é fruto de toda uma bagagem cultural. É sobre isso que o autor e crítico japonês Shuichi Kato vai se debruçar no seu livro O Tempo e Espaço da Cultura Japonesa. Falando de forma resumida, no livro o autor vai definir esse pensamento, sob a ótica japonesa, como do aqui e agora.
O livro traz diversos conceitos, mas o mais importante pra gente nesse momento é a ideia de que a partir do olhar japonês, a noção do tempo passa por um idealismo do presente. O agora é o centro temporal do pensamento japonês. Por isso o passado e o futuro têm um peso diferente de outras culturas. O que passou é facilmente esquecido e deixado para trás, enquanto a projeção de um futuro não é necessariamente o catalisador de mudança. Nesse sentido, vale trazer uma citação. A totalidade do tempo é uma linha reta em que o presente e agora se enfileiram infinitamente. É um ciclo que se sucede infinitamente. Cada presente e agora é uma parte desse todo, e se considerarmos que são mutuamente equivalentes, podemos compreender que o sistema de concentração do presente que a tradição cultural japonesa enfatiza é a expressão de uma tendência em valorizar a parte em relação ao todo. Nele, não é pela divisão do todo que a parte se realiza. Quando as partes se juntam, tem-se o todo. O Shuichi Kato vai desenvolver essa ideia relacionando as culturas de diferentes partes do mundo e traçando as origens desse olhar particular em relação ao tempo nas questões históricas e culturais do Japão. Ele vai apontar para as pausas na música tradicional, para a suspensão temporal das pinturas clássicas japonesas, para a estrutura narrativa das histórias mitológicas, para o budismo e para tudo aquilo que compõe a cultura local como sendo influenciados por esse olhar e também influenciadores da continuidade desse pensamento. Um dos exemplos que ele cita é sobre como a linguagem é um reflexo disso. O japonês tem uma particularidade que é a presença do verbo quase sempre no final das frases. O Shuichi Kato vai apontar que, embora em frases curtas essa característica não tenha um grande impacto, em construções mais complexas isso muda de figura. Como exemplo, ele cita a seguinte frase. Ela significa, uma tradução simples, eu como arroz. Mas uma tradução de acordo com a construção da frase seria, eu arroz como. O entendimento aqui permanece claro porque a frase tem pouca complexidade, no entanto, a partir do momento que a gente vai adicionando mais orações e elementos a essa frase, a ideia do verbo vir no final vai alterando completamente a nossa percepção sobre a construção da ideia. É quase como se o tempo, durante a construção dessa ideia, fosse suspenso até o aparecimento do verbo, que chega para definir o tempo, o modificador e a ação presente naquela fala ou naquele parágrafo. Não é só questão de entender a lógica da frase, mas de entender em que tempo toda a ação que está sendo narrada se passa. A percepção e a absorção das orações é feita de forma totalmente diferente da nossa, já que a gente vai recebendo as informações durante a construção da oração e precisa adaptar tudo de acordo com o verbo que vai amarrar tudo isso no final. Pense que é o verbo que vai definir o tempo e a ação de uma fala. Imagine só saber no final de uma longa frase qual seria a flexão dessa frase e qual seria a ação do sujeito nessa frase. Com isso, o pensamento japonês se desenvolveu com essa relação temporal particular em relação à fala, absorvendo os contextos e meandros antes de entender a ação em si. Um outro pensador que olhou para a linguagem japonesa para demonstrar uma particularidade da sua cultura foi o Sergei Eisenstein, o maior teórico da montagem e um dos grandes diretores do cinema soviético. O Eisenstein, ao pesquisar e se debruçar sobre as características da linguagem cinematográfica, percebeu que a cultura japonesa tinha particularidades fundamentalmente ligadas à montagem, oriundas de diversas questões muito anteriores à criação do cinema. Ele notou, por exemplo, como os ideogramas eram em grande parte representações pictóricas e que se relacionavam diretamente com a montagem intelectual. Pegando uma construção simples, por exemplo. O ideograma para a pessoa, por si só, já é uma representação imagética do conceito que tenta descrever. Ainda assim, se a gente pensa também no símbolo para representar uma árvore, e une esses dois conceitos visuais, surge um terceiro conceito, o do descanso. É a união de dois radicais com suas respectivas imagens, resultando em um conceito mais complexo a partir da experiência adquirida e da construção de significado a partir da união das imagens. Embora o trabalho do Eisenstein e do Shuichi Kato não tenha uma relação direta, tirando o interesse dos dois em relação à cultura japonesa, existe uma referência específica que é encontrada em ambos os textos, mas com perspectivas diferentes, que é o teatro kabuki. Mais especificamente o mie, que é uma técnica do kabuki para realçar determinados sentimentos e emoções desses personagens, onde o ator prepara uma pose e permanece assim por alguns segundos. É um gesto que usa o exagero e a paralisação do tempo para puxar a atenção e percepção dos espectadores para o personagem central daquela cena. Existem várias poses, cada uma com seu respectivo significado, mas no fim, ao comparar com o cinema, é possível perceber que o mie nada mais é do que o uso do corte e de um plano mais fechado para criar um recorte mais direcionado do olhar. O enquadramento passa, ainda que inconscientemente, do palco como um todo para o ator que está no centro da história com a sua pose. O mie não é diferente dos closes do encouraçado Potequim, por exemplo, que através das técnicas de montagem ajudam a dar maior peso para as cenas, e realçam o terror e o desespero dos personagens que fogem do exército cesarista no clássico soviético. Mas qual a relação disso tudo com a cena em questão? Voltando aos Sete Samurais, o primeiro ponto que é fundamental salientar é que o Kurosawa montava os próprios filmes.
algo que ele via como crucial para entender como construir as próprias histórias. Isso fica claro nessa cena por algumas questões, mas especialmente pela forma como ele desenvolve múltiplas representações do tempo. A ação já se inicia com uma proposta interessante, que é a questão do centro do conflito estar sempre fora de tela. Embora a relação entre o personagem do Takashi Shimura e o sequestrador ocorra dentro do tempo diegético, a partir do momento que o samurai entra no casebre, os poucos segundos da câmera parada mostrando a porta do local não representam o tempo real do que acontece fora de tela. Ali é um mundo à parte, é como se fosse um universo suspenso que só existe na cabeça de quem está assistindo, mas no momento em que o personagem surge em tela pela primeira vez, ele passa a existir como imagem. E essa é uma reflexão que eu queria trazer sobre a forma como Kurosawa constrói essa passagem. Toda a lógica dessa cena passa pela ideia de transformar em imagem a conclusão de uma ação que não existiu no filme, que só existe no campo da imaginação. Antes de entrar em tela, ela era só uma ideia. É a entrada do sequestrador em quadro que o torna uma ameaça real e um símbolo visível do sistema falido desse Japão feudal. Essa interpretação a gente só pode fazer olhando ativamente para os detalhes da cena. O personagem claramente é um samurai em crise, provavelmente sem um senhor para servir e sem dinheiro para sobreviver. A bainha da espada toda arrebentada arrastando no chão e a roupa rasgada são representações desse estado. O Kurosawa aqui opta por distorcer o tempo e, através da câmera lenta, estender a ação do extracampo até o espaço diegético em tela. Além disso, o diretor lança a mão de um mie, do teatro kabuki, para realçar as emoções desse personagem. Emoções essas que vêm de um espaço que a gente não presenciou, fruto de uma ação que não ocorreu em tela. Por mais que seja por apenas um segundo, claramente o plano tem como intuito dar destaque para a expressão do personagem, e ao mesmo tempo dar espaço para um segundo plano que responde à pergunta sobre o que ocorreu no casebre. O personagem do Takashi Shimura sai com a espada que era do sequestrador e arremessa no chão, o que faz com que ele finalmente caia morto. Essa é uma construção bem diferente justamente por esse detalhe de relação de causa e efeito a partir da presença da espada em quadro. Mas para falar um pouco melhor sobre isso, eu vou cometer uma pequena heresia aqui e imaginar essa cena filmada e montada de outra forma. Numa sequência de planos mais tradicionais, a gente poderia mostrar o personagem saindo do casebre, caindo morto em decorrência da ação do extracampo, e na sequência o samurai saindo com a espada. Nesse sentido, a ideia seria mais ou menos essa. A cena começaria com uma continuação do que aconteceu no extracampo. Apresentaria a resolução dessa ação, e a aparição da espada com Takashi Shimura teria a função de uma explicação. Resolveria o suspense explicando como o samurai salvou a criança e o que causou a morte do sequestrador. Seria uma referência para o passado. No entanto, o que o Kurosawa escolhe fazer é trazer o que seria a explicação antes da resolução. Portanto, a cena real se apresenta da seguinte forma. A saída do personagem do casebre e o mie representam um prolongamento do agora. O agora que se inicia no extracampo e se estende até o nosso olhar. O fato do personagem sair em câmera lenta e permanecer de pé, mesmo já estando virtualmente morto, reforça essa ideia de que ele está esticando ao máximo o tempo da ação que aconteceu fora de tela. Porém, a morte sofre um delay. Ele joga para o final da cena a resolução dessa ação no extracampo, o que muda o sentido do frame da espada. Aqui, ao invés da espada ser uma explicação para a morte do personagem, ela passa a ser o catalisador dessa morte. É a presença dessa espada em cena que vai decretar a morte do personagem. É como se o Kanbei, ao trazer essa arma do extracampo, autorizasse a morte desse personagem. Ele legitima a ação do extracampo, transformando essa espada ensanguentada em imagem, ao invés de ideia. No fim das contas, o que o Kurosawa faz com essa construção é jogar o verbo para o final da frase. Tudo que acontece fora de tela, a entrada do personagem em cena, o mie e o surgimento da espada, são os meandros da construção de uma frase complexa que vão anteceder o seu desfecho com o emprego de um verbo. Isso obviamente não é um padrão na linguagem do Kurosawa, mas é um indicador de algo fundamental na sua carreira, que é a capacidade de absorver e misturar todo tipo de influências e referências. O diretor foi por muitas vezes referenciado como o menos japonês dos diretores da Era de Ouro, especialmente pelos cineastas franceses, mas no cerne do cinema do Kurosawa está um mix riquíssimo de tudo que construiu a sua persona como artista. Para finalizar, vale ressaltar que a conclusão dessa cena leva a gente novamente para a questão da composição e da participação dos observadores na história. Toda a ação termina com o samurai de Shimura indo embora, depois do dever cumprido, e com o personagem do Mifune vestindo a máscara desse samurai interpretando o papel de herói. Ele se coloca sobre o corpo como se fosse o responsável pelo resgate da criança, o que por si só é mais uma demonstração da forma como Kurosawa conseguia construir esses personagens. O Kanbei não lida com a morte do sequestrador como algo positivo. Para ele, o fato de ter precisado matar alguém não é motivo para se vangloriar. Enquanto isso, o Kikuchiyo, que ainda é imaturo e está projetando uma ideia torta do seu papel no mundo, comemora a morte como se fosse ele mesmo o responsável.
Essa é apenas uma cena de uma carreira repleta de inovações narrativas e tecnológicas e que transitou por vários gêneros, mas que sempre lançou a mão da força da imagem para contar suas histórias. O Kurosawa procurou formas inventivas de pintar essas imagens na tela até perto do fim da vida. Existem diversas outras características interessantes que a gente podia trazer aqui, nessa mesma cena ou em tantas outras passagens clássicas da sua filmografia, como por exemplo o uso genial dos elementos da natureza para adicionar uma camada de movimento aos filmes. Mas isso já é assunto para outro vídeo. もう早いんだよな。世界で一番早いんじゃないかな。僕不吉祥だけど編集だけはね。でこうやってこう見ながらこっちにこうフィルムがたまるでしょ。とこう盛り上がってそれこっちペペペなんてこうやりながら自然にこうやると袋をこうやるとフィルム沈むわけよ。そういうのごく自然にやっちゃってるけどね、それは、体にこうついちゃってるからね。でそこまでいかなきゃダメだって言うんですよね。映画やってんだったらフィルムにもっと慣れろっつってる。でフィルム巻くんだって難しいんですよあれ。キュッと巻いてからあれぐちゃぐちゃにこんがらがったらあんな始末に悪いもんなんで、そういうとこから覚えてけっていうわけで、このクローズアップってどのぐらいですかって言ってこれで分かっちゃうね僕がね、これだけでこのぐらいとかさ、体で覚えなきゃダメだよ何でもっつって。